E aí pessoal, fazer mais um vídeo de correção aqui da prova da FUVEST do ano passado. Dessa que foi no final de 2018, né? Para ingressar agora em 2019. Resolver as questões com vocês e espero que ajude vocês aí nos estudos, que dê para tirar bastante dúvida. Essa prova eu achei uma prova bem fácil, não achei que ela estava muito complicada. Tinham questões que estavam bem simples de se resolver, né? Então, espero que a desse ano também esteja assim. Então, vamos lá. Primeira questão. Essa questão eu achei uma das mais fáceis da prova. Que ele dava uma função f e uma função g, né? E ele falava que a função g, justamente, ela era definida por uma função composta, que é o f do f de x. E ele queria saber qual que era essa função g. Então, se a função g de x é uma função composta, que é a f de x, quando eu falo função composta, aqui eu estou querendo dizer o seguinte, que eu vou colocar a minha função f dentro do próprio f aqui. Então, se a minha função f de x ela é igual a 2x mais 1 sobre x menos 2. Então, eu vou ter que colocar essa função dentro da minha própria função. Então, eu posso falar que... Posso falar que a função f de x é igual duas vezes. No lugar desse x aqui, ó, que eu tenho, eu vou colocar a própria função f. Então, vai ficar duas vezes a minha função f. Vai ficar duas vezes 2x mais 1 sobre x menos 2 mais 1 dividido por 2x mais 1 sobre x menos 2 menos o 2 aqui do final. Então, essa é a minha função composta, que eu também posso falar que isso aqui é a minha função g de x, certo? Agora eu vou ter que só resolver toda essa conta aqui gigantesca e calcular a função g. Então, aqui eu posso aplicar a distributiva. Então, vai ficar 4x mais 2 sobre... Nossa, gente, perdoa aí a letra que tá ruim hoje. Sobre x menos 2 mais 1 sobre 2x mais 1 x menos 2 menos 2. Eu vou tirar MMC, tanto aqui dessa soma em cima quanto dessa subtração embaixo, para deixar um denominador comum. O MMC vai ser o próprio x menos 2, então x menos 2 dividido por x menos 2 dá 1, vezes a parte de cima, 4x mais 2, mais x menos 2 dividido por 1 dá x menos 2, multiplicado por 1, x menos 2. Aí dividido, eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo, eu vou tirar o MMC dessa subtração aqui, que também vai ser x menos 2. Em cima vai continuar a mesma coisa, 2x mais 1, aqui não vai mudar, menos o 2 que multiplica x menos 2, certo? Aí o que vai acontecer? Esse daqui com esse, eles vão se anular, certo? Agora eu vou ficar só com a parte de cima e a parte de baixo, que vai ficar muito mais simples. 4x mais x, 5x, 2 menos 2 dá 0, então vai ficar 5x. Esse daqui vai ficar 2x, aqui eu tenho que fazer distributiva. Essa parte aqui da distributiva iria ficar menos 2x mais 4, tá? 2x com menos 2x vai dar 0. 1 com mais 4 dá 5. 5 dividido por 5, x. Então, minha função g de x é o x. Letra E. Certo?
Achei essa questão aí bem simples, nada muito complexo de se fazer. Vamos para a próxima questão agora. Cadê aqui? A próxima questão é 48. Também de função. Uma função f de x de segundo grau, ax quadrado mais bx mais c. A, b e c e a diferente de zero, porque senão ela não vai ser de segundo grau. No plano cartesiano, a única intersecção da reta y igual a 2 com o gráfico é o ponto 2 e 2. A intersecção da reta x igual a 0 com o gráfico de f é o ponto 0 e menos 6, o valor de a mais b mais c. Então vamos imaginar a seguinte situação, que eu vou ter o plano cartesiano aqui. Aqui não está nada reto meu plano cartesiano, certo? Tem o plano cartesiano aqui. Quando ele fala que eu tenho a reta y igual a 2, ela é uma reta que ficaria justamente, vou até fazer de outra cor aqui, ela ficaria paralela ao eixo x. Então essa aqui é y igual a 2. E ela fala que ela cruza, ela intersecta a parábola em apenas um ponto. Então a minha parábola, obrigatoriamente, ela vai ter que fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui porque ela se cruza em apenas um único ponto, certo? Ou ela também pode ser para baixo, não sei. Ela pode ser isso aqui também, né? Ela pode ser isso aqui para baixo. Não sei qual dos dois vai ser, mas eu sei que o vértice, eu fiz isso justamente para vocês verem o vértice. O vértice da parábola vai encontrar essa reta aqui em um único ponto. Ela não vai ter dois pontos de encontro com essa reta, vai ter um só. Então a gente pode começar por aí. E ele também fala que a intersecção da reta x igual a 0 com o gráfico de f é o ponto 0 e menos 6. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que se eu tenho a minha função f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Se ele falar que o x é igual a 0, então é o f de 0. Então vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. E tudo isso tem que ser igual a menos 6, que é o valor do y. Então é igual a menos 6. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. C igual a menos 6. Já achei o valor do c, certo? Agora, para ficar uma coisa mais para facilitar a nossa vida, ele falou o seguinte, que o ponto de intersecção da parábola com essa reta y igual a 2 é justamente esse ponto aqui, ó. O x valendo 2 e o y valendo 2. Então eu vou determinar que esse ponto aqui, x vale 2 e o y vale 2. Então eu sei que se eu calcular o f de 2, por exemplo, vai ficar a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2. O c vale menos 6. E tudo isso tem que ser igual a 2. Porque se eu colocar o 2 no x, tem que dar 2 no y, certo? 2 ao quadrado, 4a mais 2b igual a 8. Então eu posso falar que 2a mais b igual a 4, certo? Essa é a minha função por enquanto, 2a mais b igual a 4. Só que tem uma outra informação que eu posso extrair desse ponto aqui também, porque como eu falei para vocês que esse é o único ponto de encontro da parábola com essa reta, eu sei que isso daqui é o meu vértice. Aí eu tenho que lembrar da formulinha do vértice, que é o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Isso vai ser muito importante porque o meu x do vértice é justamente esse ponto 2. Então eu posso falar que 2 é igual a menos b sobre 2a. Então eu também posso falar que 4a é igual a menos b, ou b é igual a menos 4a, tanto faz, certo? O que isso vai me ajudar? Vai me ajudar no seguinte, que aqui eu vou ter duas
eu tenho duas equações e eu posso montar um sistema. Então, se eu sei que B é igual a menos 4A, eu posso substituir aqui, ó. Então, vai ficar 2A mais B é igual a 4. Como esse B aqui vale menos 4A, 2A menos 4A é igual a 4. Menos 2A é igual a 4. A igual a menos 2. Certo? Achei o valor do A. Para achar o valor do B, é só substituir aqui. B igual a menos 4A. B igual a menos 4 vezes menos 2. B igual a 8. E, por final, ele queria saber o valor do B aqui, o valor do C e o valor do A. Ele queria saber justamente a somatória, né, desses três valores de A mais B mais C. O A vale menos 2, o B vale 8 e o C vale menos 6. E tudo isso vai dar zero. Letra B. Certo? Muito bem. Aqui a questão... gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, é a questão 50 mesmo. Essa aqui é a próxima. Eu ia pular pra 51 sem querer. 51. 50 aqui. A questão 49 eu não coloquei aqui porque eu esqueci de colocar, mas a questão 49 é bem simples, é leitura e interpretação de gráfico, é uma coisa bem tranquila de vocês fazerem, tá? Então acho que não tem necessidade também de colocar aqui. O exercício 50, esse foi um exercício que ele não é difícil, mas ele é chatinho de fazer, tá? Porque particularmente eu não gosto muito de PG, então eu achei ele bem chatinho de fazer. Ele fala que ele vai formar uma pilha de papel, cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira: coloca-se uma folha na primeira vez. Então aqui eu coloco uma folha. Em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houveram sido colocadas anteriormente. Então, se na primeira vez eu coloco uma folha, na segunda eu vou colocar uma folha de novo, que é o que eu coloquei anteriormente. Só que na terceira eu não vou colocar uma, eu vou colocar duas folhas, porque é 1 mais 1. Aqui eu somo para chegar nesse. Na quarta vez eu vou colocar 4 folhas, que é 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 4. Eu coloco 4 folhas. Depois eu coloco 8, depois eu coloco 16, depois eu coloco 32 e assim por diante. Aí vai 64, 128 e assim vai sucessivamente. Se você separar isso daqui, a partir desse termo aqui, ó, isso aqui ele forma uma PG de razão igual a 2, certo? Isso vai ser muito importante. Ele quer saber, depois de 33 operações, qual que vai ser a altura dessa pilha. Então tá. Como eu já sei que isso aqui forma uma PG, para eu saber a altura dessa pilha, eu teria que pegar tudo isso aqui e somar para ver quantas folhas eu coloquei. Então eu teria que somar todos esses valores aqui para saber quantas folhas eu utilizei no total, certo? Para ficar uma conta mais fácil. O que eu vou fazer? Por enquanto eu vou desconsiderar esse primeiro termo, tá? Eu vou deixar ele quietinho, porque eu vou fazer só a soma da PG, que ela começa desse termo. A fórmula da soma da PG é a 1 vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Certo? Essa é a fórmula da soma da PG finita. A gente não vai usar a fórmula tem a da infinita também, mas a gente vai somar da finita, não da infinita. Então vamos lá, soma da PG. Primeiro termo vale 1, que é 1 vezes a razão é 2. Aí a quantidade de termos que eu tenho aqui. Como eu sei que eu fiz 33 operações, coloquei 33, fui somando 33 vezes, eu sei que isso aqui tudo daqui até o último são 32 operações, porque tem essa primeira
que a gente desconsiderou, que seria a 33ª, certo? Então, na PG eu tenho 32 termos. Então, esse meu N aqui, ele vai valer 32 menos 1 sobre 2 menos 1. Isso aqui multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, né? E 2 menos 1 vai dar 1. Então, vai ficar 2 elevado a 32 menos 1. Isso aqui é só a soma da PG, tá? Isso aqui é só da PG. Aí, o que vai acontecer? Lembra que nós tínhamos desconsiderado esse 1 aqui para poder fazer a soma de tudo, certo? Então, a soma total de folhas, vou colocar aqui, ó, total de folhas, ela vai ser o quê? 1, que foi a primeira folha, que a gente tinha desconsiderado, mais 2 elevado a 32 menos 1. Esse 1 com esse menos 1 vai dar 0, então vai ficar só 2 elevado a 32. Então eu usei 2 elevado a 32 folhas. Qual que vai ser o tamanho da pilha? O tamanho da pilha é justamente a altura da pilha de folhas. A altura das folhas é justamente eu pegar esse 2 elevado a 32 e multiplicar por 0,1 milímetro. 0,1 ele deu aqui no enunciado, então está aqui o 0,1 milímetro. Muito bem. Para a conta ficar um pouco mais simples, o que nós podemos fazer? A gente não vai fazer esse 2 elevado a 32, a gente vai tentar simplificar ele. 2 elevado a 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 30 vezes 2 elevado a 2, certo? Porque na multiplicação de mesma barra somos os expoentes. O 2 elevado a 30 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, certo? O 2 elevado a 10 vezes 3 dá 30, que dá esse aqui de cima. Como ele não pediu a conta exata, a gente pode trabalhar com esse aproximado. O 2 elevado a 10, ele é 1024. Então, também posso falar que isso aqui é 10 elevado a 3, que é 1000. Então, isso aqui eu faço um valor aproximado, certo? Porque nas alternativas ele não pede o valor exato da conta. Então, vai ficar 10 elevado a 3 elevado a 3 vezes 4, certo? E tudo isso vezes 0,1 milímetros. Tudo bem até aí? Beleza. Isso aqui dá 10 elevado a 9. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 0,1 vai dar 0,4, certo? Colocando em ordem de grandeza, eu teria que colocar essa vírgula. Colocar vírgula, não vamos dizer assim, vai. Vamos colocar aqui, ó, 0,4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9 zeros. Pronto, 10 elevado a 9, certo? O que vai acontecer? Isso aqui tudo está em milímetros, tudo bem? Aí vocês vão ter que comparar com as alternativas que ele deu, que foi a altura de um poste, altura de um prédio de 30 andares, comprimento da Paulista, distância entre Rio e São Paulo e diâmetro da Terra. A altura do poste não vai ser, porque quando a gente fala de altura de poste, a gente está falando em dezenas de metros. Dezenas não, unidades de metros, né? Aqui é unidades de metros, aqui é dezenas de metros, porque vai ter lá alguma coisa lá. Aqui é centenas de metros e aqui é milhares de metros e aqui é milhões de metros. Milhares não, aqui é centenas, né? Porque vai dar centenas, não, milhares mesmo, porque vai dar quilômetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar esse milímetros aqui, eu vou ter que transformar ele em metros, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então o que eu faço? Para transformar milímetros para centímetros, eu dividiria isso aqui por 10. Aí eu vou transformar para centímetros, certo? Se eu dividir isso aqui por 100,
Aí ele vai de centímetros para metros. Tudo bem? Daí acho que tranquilo, né? Só fiz a conversão de medidas. E se eu dividir isso aqui por 1000, ele vai para quilômetros. Então ficaria isso aqui, certo? 0,4 vezes 1000 dá 400 quilômetros. 400 quilômetros não é altura de poste, não é altura de prédio, não é a distância da Avenida Paulista. Só pode ser a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa questão aí para vocês. E vamos para a próxima. A próxima também é uma questãozinha de PG, certo? E ela fala o seguinte: a figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles foram formados de um paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 por 50. A diferença entre o piso do primeiro e o 20 degraus é de 10 centímetros. Se a escada for prolongada por 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a... Tá. Ele quer saber o volume da escada. Como a escada ela não forma um prisma certinho, bonitinho, nós vamos separar em prismas isso aqui. Vocês imaginem um corte aqui, ó, em cada pedaço desse degrau aqui, ó. Porque é o que acontece. Eu imaginando esse corte, eu vou ter blocos de diferentes alturas. Que hora que eu junto, ele vai formar a escada. Então aqui eu vou ter um bloco. Ó, aqui eu tenho um bloco. Aqui eu tenho outro bloco. Aqui eu tenho outro bloco. E esses blocos, eles formam justamente prismas. Tá? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura, ou simplesmente quando a gente está falando de um paralelepípedo, A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura. Desse primeiro bloco aqui, ó, esse primeiro bloco, eu vou ter um comprimento de 50 vezes a altura, que é 10 centímetros, vezes esse comprimento, que é 20. Certo? No segundo bloco, que é esse aqui, o que vai mudar? O comprimento continua sendo 50, isso não se altera. Só que a minha altura, ela não é mais 10, ela agora vai ser 20, porque é 10 daqui desse pedacinho, mais 10 do de baixo. Então, essa linha inteira vai ter 20. Então, vai ser vezes 20, vezes 20 de novo, certo? O terceiro bloco, que seria esse daqui, ele vai ser 50, que não se altera, vezes a altura, que vai ser 30, vezes 20. Tudo bem até aí? O quarto bloco, que é esse aqui, vai ser 50 vezes 40 vezes 20. E assim sucessivamente. 50 vezes 50 vezes 20. Aí 50 vezes 60 vezes 20. Eu teria que fazer essa conta aqui infinitamente até eu conseguir quantos degraus que ele pediu? Se ela for prolongada por 20 degraus. Então aqui eu teria que ter 20 degraus. Só que se você observar nessa multiplicação que nós fizemos aqui, para saber o volume total, eu teria que somar tudo isso aqui, certo? Eu teria que fazer toda essa soma dos 20 degraus de todas essas multiplicações. Só que o que acontece? Se você reparar, o 50 ele está em todos, e o 20 também, ele está em todos. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar que tudo isso aqui, ó, esse volume total vai ser 50 vezes 20, que é esses dois primeiros. Eu coloco ele em evidência, que vai ficar 10 vezes 20, mais 30, mais 40, mais 50 e assim sucessivamente, certo?
qual que vai ser a altura do último degrau? Porque esse 10, 20, 30, 40, 50 é justamente a altura do degrau. O primeiro degrau tem 20, o segundo tem... No primeiro degrau tem 10, o segundo tem 20, o terceiro tem 30, o quarto tem 40. E o último degrau, que é o 20º, né? São 20 degraus, ele falou. O último vai ser 200, certo? O que acontece? Essa parte aqui de dentro, eu tenho uma PA, tá? E eu tenho uma soma de PA. Fórmula da soma da PA, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, sei que o volume total é igual a 50 vezes 20, que multiplica A1, que é o 10, mais o AN, que é 200. Vamos colocar um colchete aqui. Vezes 20, porque eu sei que são 20 degraus, dividido por 2. Certo? Aqui vai dar 10. Certo? 50 vezes 20 vezes 5, 10. Vai dar 1000. 10 mais 20, 200. Não, 10 mais 200, ó. 10 mais 200, 210 vezes 10, 2100, certo? 1000 vezes 2100 vai dar 21. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros cúbicos. Tudo bem? Só que aí o detalhe é que isso aí está em centímetros cúbicos e a resposta está em metros cúbicos. Eu vou ter que transformar isso aqui de centímetros para metros. Que eu acho que é uma coisa que vocês têm que ter muita atenção quando se calcula o volume e vai fazer a transformação de medida depois que calculou o volume. Em metros lineares, centímetros para metros, a gente divide por 1000, certo? Só que o que acontece? Como a gente está falando, centímetros para metros não divide por 100, né? Desculpa. Mas como nós estamos falando de centímetros cúbicos para metros cúbicos, nós não vamos dividir por 1000, nós vamos dividir por 1.000.000. Aqui eu tinha 2 zeros, 2 vezes 3, 6 zeros. Tudo bem? Porque é centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, se eu dividir isso aqui por 1.000.000, que são 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 2,1, porque é uma vírgula, metros cúbicos. Que vai ser a alternativa... de verdade nem precisava transformar, né? Porque a resposta que nós chegamos só tinha essa opção, né? Não precisava nem fazer a conta também, pra falar a verdade. A outra questão é a 52. A 52, eu achei ela bem, vamos dizer assim, bem engraçadinha, essa questão 52. Cadê a questão 52? Calma aí, gente, que o negócio aqui é 54, 53, 52 aqui, achamos. Tá. Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedo reto retângulo, que tem as paredes laterais paralelas, instalando a lona na forma de um quadrilátero com pontas presas nos pontos A, B, C e D. Detalhe do desenho. A largura do prédio, sabendo que a lateral de um prédio tem 80 centímetros e a altura é 28. Tá, beleza. A largura é 80 e a altura é 28. Não, 80 metros não. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 de largura, e que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 de largura. Esse prédio maior aqui, ele vai ter 80 de altura e 28 de largura, certo? O outro prédio, ele tem 20 de largura, é isso? 60 de altura, então ele tem 60 aqui e 20 de largura, certo?
E a distância entre os dois, essa distância aqui entre os dois é de 15 metros. E ele quer saber a área total que essa lona vai ter. Essa lona aqui, qual que vai ser a área total dela. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar um trapézio aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu ponto A, o meu ponto B. Aí vem aqui. Aqui é o ponto C e aqui é o ponto D, certo? O que isso vai me ajudar? Isso aqui vai me ajudar da seguinte forma. Na verdade não vai me ajudar em nada, que eu deveria ter desenhado ao contrário, mas beleza. Aqui eu sei que tem 20 metros e aqui eu sei que tem 28 metros. Então tem minha base maior e minha base menor. A área do trapézio, a fórmula é base mais base vezes altura dividido por 2. Essa altura aqui vai ser justamente, trocar de cor aqui, vai ser essa linha aqui, ó, que vem daqui até aqui. Essa é a minha altura, tudo bem? Só que é o seguinte, a altura não vai ser 15 metros, que é essa distância que ele dá aqui, porque esse 15 metros é uma linha reta. Essa altura do trapézio que está aqui, ó, ela estaria inclinada no desenho, entendeu? Então eu não posso considerar que é 15 metros. Só que o que vai acontecer? Pior que eu rabisquei aqui, vai ficar difícil. Se você olhar aqui, esse desenho, eu não vou conseguir fazer um desenho aqui, né? Vou? Não vou. Deixa eu ver aqui. Essa linha vem pra cá, vem pra cá. Não ficou tão estranho, vai. Acho que vai dar para vocês entenderem. Ponto A, B, C e o ponto D. O que vai acontecer? Esse 15 metros é justamente essa distância aqui, ó. Aqui eu tenho 15 metros. Eu consigo descobrir essa distância aqui também, porque se eu sei que esse prédio tem 80 metros de altura e aqui tem 20 e aqui tem 60 metros de altura, que foi o que a informação me deu, essa diferença entre os dois prédios, que é essa diferença aqui, ó, ela vai ter 20 metros de altura, tudo bem? E a altura do meu trapézio, essa linha H que eu quero descobrir aqui, ó, é uma linha que vai daqui até aqui, que justamente vai formar um triângulo retângulo. Essa aqui é a altura do meu trapézio. Esse triângulo retângulo é esse triângulo aqui, ó, 15 por 20. E eu quero descobrir essa linha aqui, que vai ser o meu H daqui. Tudo bem? Aqui vocês podem fazer por Pitágoras ou simplesmente lembrar que isso aqui é um triângulo pitagórico, que é 15, 20, 25 metros. Tudo bem? Então, a área do meu trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura do meu trapézio, que é 25, nós achamos aqui, dividido por 2. Aí 28 mais 20 vezes 25 dividido por 2, isso aqui vai dar 600 metros quadrados, letra C. Essa foi uma questão que eu achei bem simples, mas esse triângulo ele tem uma pegadinha, que vocês não podem achar que essa linha que nós achamos aqui, o 25, seria essa linha lateral do B até o D, entendeu? Ela não é a linha do B até o D, ela é justamente a altura do trapézio. Ela não é essa linha inclinada do B até o D, ela é uma linha que vai aqui, ó, certinha, reta. Essa é a pegadinha do exercício, tá? Exercício 53, exercício de log, gosto bastante de exercício de log. Aqui ele deu uma equação logarítmica, tá aqui bonitinha, com x e y, x maior que zero. Ele quer saber o valor do y, então tem que isolar o y bonitinho aqui. Tá, vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Aqui provavelmente a gente vai começar usando as propriedades do log, né, as propriedades mais básicas. Então eu posso falar o seguinte, que log de y sobre 2 é igual a log
log de y na base 2 é igual a 2/3 de log de x na base 2. Ó, o legal é que ele deu na mesma base aqui, isso é muito bom, facilita. Menos meio. Que eu só reorganizei a conta, passei o menos meio aqui, né? Deixei ele para trás para ficar melhor, para não ter... Acho que para confundir mesmo, sei lá. Vou usar as propriedades do log. Esse meio aqui eu vou transformar ele no logarítmico. O que eu vou fazer? Como eu já tenho tudo na minha base 2, eu vou transformar isso aqui no log de base 2, tá? Então tem que pensar. Log, vamos chamar aqui, log de A na base 2 tem que dar meio. Eu quero que dê esse resultado aqui. A propriedade do logaritmo, a principal delas, a mais básica que vocês têm que saber é que, vou até fazer aqui do outro lado, aqui, ó. Se eu tenho um log de A na base B, ele vai ser igual a C. Então eu sei que B elevado a C é igual a A. Essa é a principal propriedade. B elevado a C vai ser igual a A. 2 elevado a meio é igual a A. Então aqui eu posso falar que 2 elevado a meio é igual a A. Então justamente esse valor do A que eu estou procurando é 2 elevado a meio. Observem aqui o diagrama que eu montei para vocês. B elevado a C igual a A. B elevado a C igual a A. Então 2 elevado a meio igual a A. Só faz o círculo aqui. Tudo bem? Então eu posso montar essa minha equação aqui novamente no seguinte formato. Log de y na base 2 é igual a 2/3 log de x na base 2 menos log de 2 elevado a meio na base 2. Esse 2 elevado a meio é justamente o valor do A que estávamos procurando aqui. Tudo bem? Beleza. Outra propriedade do log, quando eu tenho uma subtração. Quando eu tenho uma subtração, na verdade, anteriormente eu tinha uma divisão. Tá? Eu posso montar uma divisão. Só que antes de fazer isso, eu vou tirar esse 2/3 daqui e vou tirar esse meio daqui também para deixar a conta um pouco mais simples. Tá? Então eu posso falar o seguinte, que log de y na base 2 é igual a log... tem a regra do tombo. A gente vai fazer o inverso da regra do tombo, porque o tombo é quando você tem um expoente aqui e passa ele para frente. Agora a gente vai pegar o número que está na frente e vai voltar a ser expoente. Então x elevado a 2/3 na base 2 menos log de 2 elevado a meio na base 2. Pronto, cheguei nisso aqui, certo? O que isso vai me ajudar? Todas essas frações aqui, eu vou transformar isso aqui numa potência. Qualquer número elevado a um número fracionário, ele pode virar uma raiz. Não é que eu vou transformar em potência já está em potência. Eu vou transformar isso aqui numa raiz, que é aquela regrinha que vocês também têm que lembrar, que é, por exemplo, qualquer número A elevado a m sobre n, por exemplo, é a raiz de A, n, n. O que está embaixo vai por fora, o que está por cima vai por dentro. Ou o que está por dentro vai por cima, o que está por fora vai por baixo. Tudo bem? Essa é a regra aqui, ó. Eu vou aplicar essa regra aqui, que é fracionário. Então eu tenho que lembrar que o que está por baixo vai por fora, o que está por cima vai por dentro. Então esse log, escreve aqui, ó, log de y na base 2 é igual a log de x. Como é que não vai ser x? Ctrl C aqui, raiz de x, o que está por baixo vai por fora, então raiz cúbica, e o que está por cima vai por dentro, x ao quadrado, menos log, porque a base é 2, raiz de 2, o que está por fora, está por baixo vai por fora, então é raiz quadrada, e o que está por cima vai por dentro, 2 elevado a 1, que a base é 2. Tudo bem? Agora sim eu uso a propriedade que eu falei para vocês, que é justamente da subtração. Se eu tenho uma subtração, eu posso montar isso aqui numa divisão. É a divisão desse número
por esse aqui. Então, log de y na base 2 é igual a log de raiz cúbica de x ao quadrado dividida por raiz quadrada de 2 na base 2, certo? Como os logs aqui são iguais, corta-se, pode cancelar, y é igual a raiz cúbica de x ao quadrado dividida por raiz de 2. Que isso vai ser a nossa alternativa. Qual alternativa que é? Alternativa A. Essa daqui. Gosto bastante de exercício de log, eu acho bem bacana fazer exercício de log. Vamos lá. Tá acabando, gente. Falta só mais 2 ou 3. Acho que são mais 2. Vamos lá. Um triângulo retângulo com vértices denominados A, B e C apoia-se sobre uma linha horizontal que corresponde ao solo e gira sem escorregar no sentido horário. Isto é, se a posição inicial é aquela mostrada na figura, o movimento começa com uma rotação em torno do vértice C até o vértice A tocar o solo, após o que passa a ser uma rotação em torno de A até o vértice B tocar o solo, assim por diante. Usando as dimensões indicadas na figura, AB igual a 1, BC igual a 2. Qual o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice B? Desde a posição mostrada até a aresta BC, apoiar-se no solo novamente. Então tá, vamos fazer o desenho aqui. Tentar trocar de cor aqui. Nossa, eu preciso achar uma forma mais prática de trocar de cor. Tentar... Nossa, será que eu conseguiria desenhar um triângulo com isso aqui? Vamos ver se dá certo isso aqui, gente. Olha, deu quase certo, hein? Daria pra girar isso aqui? Eu queria girar isso aqui. Olha só. Que mancada, não vou conseguir girar. Eu vou aprender... mas eu vou deixar esse aqui que a gente vai usar ele depois, tá? Esse aqui a gente vai usar. Não, vou apagar, é mais fácil, vai. Vamos lá. Eu tentei fazer uma coisa diferente aqui, não deu muito certo. Eu vou desenhar um triângulo aqui. Então aqui, aqui e aqui. Esse é o vértice A, o vértice B, o vértice C. Informações importantes que ele deu: triângulo, retângulo. Pelo desenho aqui não dá para vocês verem muito, mas se vocês pegarem essa questão aí na internet, vocês vão ver certinho. Aqui tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. O AB mede 1, o BC mede 2, certo? Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu já vou calcular o AC aqui por Pitágoras. Tá? Por Pitágoras, eu queria BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, BC ao quadrado é 4, AB é 1, mais AC ao quadrado. 4 menos 1, 3, AC igual a raiz de 3. Então, eu sei que isso aqui é a raiz de 3. Isso aqui vai ser muito importante. Agora, vocês vão ter que usar a imaginação de vocês. Que vai ser o seguinte. A partir do momento que eu rotacionar esse triângulo, imagine que esse ponto aqui, ó, o ponto C, ele está fixo. Eu vou rotacionar esse triângulo no sentido horário. Então, é nesse sentido aqui, igual está o desenho. Ó. Nesse sentido aqui, ó, eu vou puxar ele daqui para cá. Se eu puxar ele daqui para cá, o meu triângulo ele vai deitar. Eu vou até desenhar de outra cor aqui. Ó. Ele vai deitar. Aí o que vai acontecer? Quem vai ficar aqui embaixo é justamente a linha do A até o C, porque o A ele vai vir daqui para cá, ele vai cair aqui, então vai ficar o AC aqui e aqui em cima vai ficar o B. Então aqui tem o meu ângulo de 90 graus e eu tenho que rotacionar ele até chegar ao lado BC no solo novamente. Se eu rotacionar esse triângulo novamente, mais uma vez, agora o ponto A que está fixo, eu vou tombar ele de novo no sentido horário. O que vai acontecer para cá? Vai vir um ponto B aqui no chão, certo? E ele vai ficar um triângulo assim, ó. Ponto A, B e o ponto C aqui em cima. Aqui vai ficar o ângulo de 90 graus. Vou rotacionar isso aqui de novo.
Então, se eu rotacionar isso aqui de novo, esse vai ser meu ponto fixo e o C ele vai tombar. Então, ele vai ficar aqui embaixo, BC, certo? E o A aqui novamente. E o A aqui. E o ângulo de 90 graus. Pronto, o BC voltou novamente ao Sol. Aí o que a questão quer? Depois que eu rotacionei tudo isso, ele quer saber a trajetória, aqui, ó, trajetória percorrida pelo vértice B. Vamos lá, agora é a parte mais complicada. A partir do momento que você rotaciona esse triângulo aqui, ó, vocês concordam comigo que toda essa linha aqui, né, toda essa rotação, ela vai fazer simplesmente uma trajetória de uma circunferência, porque a gente está rotacionando, então ela vai fazer uma trajetória de uma circunferência. Então o que eu quero saber? Quando eu quero saber a trajetória do ponto B, eu simplesmente quero calcular uma parte da circunferência que ele fez daqui para chegar aqui. Eu quero saber uma parte da circunferência, ou seja, eu quero saber o comprimento da circunferência, que é 2πr. Só que o 2πr, ele equivale, eu vou chamar esse comprimento aqui de, vou chamar ele de A, tá? Esse comprimento, essa trajetória do vértice B, tá? Só que o comprimento, ele equivale a 360 graus, porque é a circunferência completa, e eu não quero da circunferência completa, porque isso aqui não faz uma circunferência completa, ela é só uma parte. Ah, beleza, mas como é que nós vamos saber qual é o ângulo que ele rotacionou? Qual é a parte dessa circunferência? Nós vamos ter que descobrir os ângulos que vão aqui dentro do triângulo, certo? Como é que a gente vai fazer isso para descobrir esse ângulo? A gente pode usar seno e cosseno. Se eu descobrir um ângulo qualquer aqui, ó, vou usar esse daqui, ó. Esse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, certo? Eu vou pegar seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, 1 sobre 2. Seno de alfa, qual o ângulo que dá meio? Só pode ser 30 graus. Então eu sei que esse meu ângulo aqui tem 30 e obrigatoriamente esse meu ângulo aqui vai ter 60. Então vocês imaginam o seguinte: dessa linha, desse ponto aqui até o outro lado, ele daria quanto no total? 180 graus, certo? Só que eu já tenho 30 aqui. Então quer dizer que daqui para cá eu tive que rotacionar 150 graus. Então da minha circunferência completa eu não vou rotacionar 360, eu vou rotacionar 150 graus. Então para achar esse comprimento da circunferência, eu tenho que fazer essa regrinha de 3 aqui, ó, que é para 150 graus, tá? Ah, tá, beleza. E quanto que vale o R dessa circunferência? Outra questão. Esse R vai ser justamente essa medida aqui de baixo, porque você vai pegar isso aqui e vai rotacionar ele para cá, certo? Esse ponto é fixo, lembram disso? Então, se esse ponto é fixo, essa linha toda aqui, ela seria como se fosse o meu raio, porque o triângulo vai fazer isso aqui, ó, xalau, certo? Então, essa aqui é o meu raio. Então, o meu raio vale 2. Vai ficar 2π vezes 2 está para 360. A está para 150 graus. Só multiplicar em cruz, tá? Eu vou pular essa parte aqui. O A vai dar 5π sobre 3. Tá? Vou pular essa parte para ficar mais fácil, porque a regra de 3 vocês sabem fazer, né? Então, eu já achei o valor do A. Beleza. Agora eu vou fazer a trajetória do segundo triângulo para chegar no terceiro, tá? Vou trocar a cor aqui, vou pegar um, sei lá, um branco. É branco, dá para ver lá. O que acontece? Agora eu cheguei, essa primeira rotação do 5π sobre 3, a gente calculou desse triângulo para esse, beleza? Agora tem que fazer desse para esse, do segundo para o terceiro. Do segundo para o terceiro, o que vai acontecer? Eu quero trazer esse ponto B para cá. Também fez a mesma coisa, um arco de circunferência. Então eu vou colocar aqui 2πr está para 360 graus. Beleza? Nossa, esse 2πr aí ficou horrível. Então eu quero fazer essa trajetória. Então aqui
2πr está para 360 graus. Beleza. Eu vou chamar esse arco de circunferência aqui, nossa, que eu chamei de A, vou chamar esse aqui de X, que eu não tenho X ainda. Eu vou ter que também descobrir qual é o ângulo rotacionado pelo esse vértice B para sair daqui até aqui, beleza? O que acontece? Esse aqui é meu ponto fixo, beleza? E eu vou rotacionar isso aqui, tudo daqui para cá, tá? Na verdade, eu estou raciocinando daqui, né? Daqui para cá, do segundo para o terceiro. Do segundo para o terceiro, aqui eu tenho 90 graus. Então, para sair daqui e rotacionar para cá, eu vou ter que rotacionar mais 90 graus. Então, eu quero justamente saber de 90 graus. Qual que vai ser o meu raio agora? O meu raio agora não vai ser 2, porque 2 era do primeiro para o segundo. Do segundo para o terceiro, o meu raio vai ser esse daqui, ó. Vai ser essa linha em pé. Porque eu estou fazendo justamente isso aqui, ó. Certo? Estou trazendo o meu ponto A do meu ponto B até aqui. Tudo bem? O raio basicamente sempre vai ser aqui a sua maior medida, que é aqui, entendeu? Beleza? A maior medida não, vai ser essa medida aqui, ó. É sempre referente ao ponto fixo. Você sempre tem que analisar o ponto fixo. Vocês têm que analisar o ponto fixo e lembrar que ele pediu no enunciado aqui, ó, a trajetória. Opa, cadê o. Jesus, cadê ele aqui? Ele pediu a trajetória do vértice B. Então a gente sempre vai olhar em relação ao B, tá? Para você descobrir quem é o raio em cada triângulo, em cada rotação, a gente sempre leva a relação ao ponto B, a trajetória que o ponto B está fazendo. Não importa qual é a trajetória do ponto C, por exemplo. Pouco me importa essa trajetória aqui. Essa daqui o raio seria diferente, concordo, mas a trajetória do ponto C não me importa. O que me importa é a trajetória do ponto B. Então, como meu raio vai ser 1, 2π vezes 1 está para 360, x está para 90. Também vou pular essa parte aqui, tá, gente? É só multiplicar em cruz aí, bonitinho, simplificar. Isso aqui vai dar π sobre 2. Beleza. Essa daqui foi a rotação do segundo para o terceiro. Agora eu vou analisar do terceiro para o quarto. Vamos pegar outra cor aqui. Vamos pegar um rosa. Dá pra ver? Dá. Do segundo para o terceiro, que é do ponto C caindo para cá, porque ele queria saber justamente quando o lado BC ia chegar novamente no chão. Só que o que acontece? Aqui, como ele pede a trajetória do ponto B, que eu falei para vocês, quando eu rotaciono esse triângulo aqui, do terceiro para o quarto, o lado BC fica no chão. Só que o ponto B se movimentou? Não, o ponto B permaneceu parado, então não tem o que fazer, não tem conta para fazer. Porque como ele permaneceu parado, ele não teve uma trajetória, então ele não teve movimentação nenhuma. Então justamente aqui, eu vou somar esses dois valores que eu já tinha achado, que é da primeira e da segunda trajetória. 5π sobre 3 mais π sobre 2. Não lembrem de fazer MMC, que é 6, certo? 6 dividido por 3 dá 2, 10π sobre 6, mais 3π sobre 6, que é igual a 13π sobre 6. Então a alternativa vai ser a alternativa C. Aqui, ó. Beleza? Gente, acho que agora a próxima é a última, viu? Nossa, minha garganta tá seca aqui. Vamos para a última questão. Aqui ele fala o seguinte: uma seta aponta para a posição 0 no instante inicial. A cada rodada ela poderá ir ao mesmo lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda. Cada uma das setas é com igual probabilidade. Qual a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta volte à posição inicial? Beleza. Aqui a gente está trabalhando com probabilidade. Então, probabilidade é igual a... vou ficar com rosa. Evento dividido pelo espaço amostral. Certo? Vamos calcular o meu espaço amostral primeiro. Espaço amostral.
O espaço amostral, como vocês bem sabem, é tudo que pode acontecer, certo? Ele falou que essa seta ela tem 3 possibilidades: ficar no mesmo lugar, mover-se uma unidade para a direita ou uma unidade para a esquerda. Então eu tenho 3 possibilidades: ficar parado, direita ou esquerda. Se eu estou fazendo 5 rodadas, imaginem o seguinte: primeira rodada, segunda, terceira, quarta e quinta. Para a primeira rodada, eu tenho 3 opções: permanecer parado, direita ou esquerda. 3 opções de novo: parado, direita e esquerda. 3, 3, 3. Ou seja, 3 elevado à quinta. No meu espaço amostral, 3 elevado à quinta. Beleza? Beleza. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai ter que ver que ele quer que a seta volte à posição inicial. Então vocês vão ter que imaginar a situação. Vou tentar fazer por desenho aqui. Vamos colocar que essa aqui é a posição inicial. A seta está aqui. Vou fazer uma bolinha aqui. Pronto, essa é a posição inicial. Se eu quero que ela volte para a posição inicial após 3 rodadas, o que vai acontecer? Uma opção que eu tenho é nas 5 rodadas permanecer parada. Então, por exemplo, dentro dessas 3 elevado a 5 que a gente fez aqui, eu tenho parado, 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 parado. Isso aqui é uma opção, certo? É uma opção que eu tenho. Nas 5 rodadas, a minha bolinha permanecer parada, ela não vai para lugar nenhum. Outra opção que eu tenho é a bolinha se movimentar. O que pode acontecer? Eu posso colocar essa bolinha. Se eu colocar essa bolinha para a direita, por exemplo, ela pode vir para a direita, certo? Pode. Ela vai movimentar uma casa, então ela veio para a direita. Se ela veio para cá, eu posso colocar ela também depois para voltar para cá. Ela vem para a esquerda. E ela pode ficar parada, parada e parada. Beleza? Mais uma opção. Muito bem. Só que também pode acontecer o seguinte. Antes de fazer a outra opção, trabalhar em cima dessa aqui ainda. A partir do momento que eu coloquei direita e esquerda, parado, 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 em nenhum momento é obrigatório eu começar pela direita ou pela esquerda. Eu poderia trocar isso aqui de opção. Eu poderia começar pela esquerda, eu poderia fazer esquerda, direita, parado, parado, parado. Ou eu poderia fazer também, parado, esquerda, parado, direita, parado. E eu voltar para a posição inicial, sem problema nenhum. O que acontece? Isso aqui eu posso trocar de ordem, ou seja, isso aqui é uma permutação. Isso aqui é uma permutação. Porém, é uma permutação com repetição. Tá. Aqui que isso vai influenciar. Que se eu trocar só esse P com esse P de ordem, não vai alterar minha ponta, não vai alterar minha visão de jogo, vamos dizer assim. Então, a permutação com repetição, eu vou fazer o seguinte. Essa permutação é 1, 2, 3, 4, 5 fatorial, certo? 5 fatorial dividido. Eu sou obrigado a dividir pelo número de repetição que eu tenho. Quem que repete aqui? Só a posição parada, que é 1, 2, 3. 3 fatorial. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Corta, 5 vezes 4, 20. Então aqui eu não tenho uma opção. Esqueçam isso daqui. Eu tenho 20 opções. Tudo bem? Beleza. Deixa eu pegar pra cá. Eu precisava daquela minha retinha de novo. Aqui, ó. Agora a gente vai fazer outra opção aqui, tá? 4, 5. A gente fez direita, esquerda, parado, parado, parado. E tudo parado.
Só que também poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar, eu vou fazer de novo a reta aqui para não ficar muito confuso. Aqui está a posição inicial. Eu poderia fazer o seguinte, se eu pegar essa bolinha e eu jogar ela para direita, então eu coloquei aqui, ó, direita. Para ela voltar para a posição inicial, obrigatoriamente eu teria que voltar 2 casas para a esquerda. E na última rodada eu não posso ir nem para a direita nem para a esquerda, senão eu vou sair da posição inicial. Então tem que ficar parado. Aqui vai acontecer a mesma coisa de novo. O que vai acontecer? Eu tenho uma permutação com repetição, só que agora eu tenho 2 repetições. Eu tenho o D e o D, eu tenho o E e o E. Caramba, não tá trocando de cor essa bodega aqui. Opa, desculpa aí, gente. Eu tô tentando trocar de cor. Aqui eu tenho 2 repetições, o D, o E e o E. Então, essa minha permutação, ela vai ser 5 fatorial, porque eu tenho 5 opções. 1, 2, 3, 4, 5. Dividida por 2 fatorial, que é do D, e 2 fatorial de novo, que é do E. Fazendo isso daqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2 vezes 2. Esse com esse. Esse também dá para dividir por esse. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30 opções, certo? Beleza, eu tenho 30 opções aqui, eu tenho 20 opções aqui e eu tenho mais uma opção aqui, ó. Quantas opções tenho no total? 30 mais 20 mais 1 é igual a 51. Isso aqui, esse 51, é o meu evento, que a gente vai usar ele agora justamente para o cálculo da probabilidade. Evento dividido por espaço amostral. Então a probabilidade é evento dividido pelo espaço amostral, certo? 3 elevado à quinta, 51 dividido por 243, simplificando tudo bonitinho, 17 sobre 81. Letra B. Beleza, gente? É isso aí. Terminamos mais uma prova da FUVEST. Espero que vocês aproveitem. Eu achei essa prova bem simples. Essa última questão eu achei ela bem fácil. Não tem nada muito complicado, a não ser a repetição, a permutação com repetição, que tem que ficar de olho, né? Tem esses detalhezinhos, né? Mas eu achei mais fácil do que a do ano retrasado. Eu achei ela mais simples. Espero que esse ano seja tão simples quanto essa, ou até mais, se possível, para ajudar vocês. Beleza? Qualquer dúvida aí, só me procurarem. E no próximo vídeo, vou tentar soltar um vídeo agora, nas próximas semanas, aí, com a correção do Enem, tá? Do ano passado. Fazer por partes a correção do Enem, porque são 45 questões, né? Mas aí eu divido em vários vídeos. E também espero ajudar aí vocês para fazer o Enem. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.